segunda-feira, eu acabei antes gravando essa videoaula, tá? Para vocês sobre a pecuária, tá bom? Então, peço que vocês assistam para que fique muito mais fácil na hora da prova ângulo, tá? Então, bloco aqui 16. Caça e pesca. Há cerca de 40 mil anos, no período conhecido como pré-história, os seres humanos dependiam da coleta de elementos da natureza para a sobrevivência. As atividades de extração de frutos, raízes e vegetais, normalmente delegadas a crianças e mulheres, eram parte do sustento desses grupos. Os homens, em geral, dedicavam-se à caça de animais e à pesca, utilizando instrumentos produzidos de pedras, ossos e madeira. Como vimos no módulo 14, esses grupos eram nômades, ou seja, não se estabeleciam em um lugar fixo, mudando de lugar quando se esgotavam os recursos disponíveis, principalmente quando as manadas se direcionavam para outras regiões. Durante o período neolítico, alguns fatores contribuíram para o processo de sedentarização. A última era glacial promoveu uma grande mudança climática, tornando mais difíceis as práticas da coleta de vegetais e da caça. Os conhecimentos adquiridos por meio das observações da relação com a natureza, assim como o aprimoramento das ferramentas, permitiu que aos poucos os grupos que se estabelecessem em determinadas áreas apropriando-se delas, onde passaram a praticar a agricultura e a domesticação de animais. A partir do domínio dessas técnicas, formaram-se as primeiras concentrações populacionais. Então aqui, gente, nós temos a caça e a pesca, tá? Quando a gente fala aqui dessa questão da pecuária, tá? Então, a gente vai começar a tratar realmente de rebanhos animais, tá? Da atividade da sociedade, vamos dizer assim, humana, que começou a fazer esse tipo de prática, né? A partir do momento que começaram a se sedentarizar, né? Então, assim, realmente, antigamente, né? A gente tinha essa questão dos nômades que cuidavam desses animais, que na verdade, o homem, na verdade, ele seguia esse rebanho, né, do qual eles cuidavam, né, essa manada, realmente, que a manada seria aqui esse conjunto de animais da mesma espécie. Então, o homem, na verdade, ele seguia esse rebanho durante os períodos de monções, né, que seriam a mudança, na verdade, de clima, de temperatura, durante o inverno, durante as secas, então eles migravam de um lado para o outro junto com o animal, tá? Depois que o homem começou a se sedentarizar, né, que ele começou a descobrir que tinha como fazer a criação desse tipo de animal, que tinha como eles plantarem, né? Então, assim, realmente eles começaram a se dedicar a fazer esse tipo de tratamento, né? Então, assim, eles cuidavam dos animais, eles começaram a realmente a produzir os seus próprios alimentos, que eles começaram a plantar, né? Então, assim, essas atividades de extração de frutos, raízes e vegetais, antigamente, ela tinha uma delegação, que no caso, assim, era as mulheres e as crianças que faziam esse tipo de serviço, tá? Então, assim, realmente era dividido, uma parte plantava, outra parte colhia, tá bom? Mas era realmente dividido entre esses grupos, tá? Então, o homem, na verdade, em si, normalmente ele se dedicava à caça, né? Ele acabava caçando alguns animais, se dedicava também à pesca, e do qual eles utilizavam instrumentos que o próprio homem, na verdade, foi criando, né? E a gente viu que até mesmo nessa época o homem, na verdade, ele começou também a se aperfeiçoar nos seus instrumentos, né? De caça, de coleta. Então, assim, foi melhorando cada vez mais, tá? Então, assim, a gente via que esses grupos antigamente, né, de caça, essas coisas, eram realmente os nômades. Depois, né, foi o homem começou a se sedentarizar e fazer esse tipo de processo, tá bom? Então, aqui, ó, a gente consegue ver nessas imagens aqui, ó, quando o homem começa a se sedentarizar, a se fixar em um determinado lugar, tá? Então, ó, aqui, ó, durante o período neolítico, alguns fatores contribuíram para o processo de sedentarização. Então, foi nesse período, né, neolítico, que o homem começou a realmente se fixar,
Tá aqui e fala ó, que a última era glacial promoveu uma grande mudança climática, tornando mais difícil as práticas de coletas vegetais e da caça, e os conhecimentos adquiridos por meio de observação da relação com o homem e a natureza, assim como o aprimoramento das ferramentas. Permitiu que os grupos se estabelecessem em determinadas áreas. Né? Então, o homem ele começou a se fixar em determinados locais. Né? Não precisava, na verdade, ele ficar se modificando, né? Na verdade, mudando de um lugar para o outro. Então, o homem ele começou realmente a domesticar o animal e realmente plantar o seu próprio alimento. Tá? Aqui nós temos essa consequência, né, dessa caça excessiva. A caça foi essencial para a sobrevivência humana durante o período pré-histórico, quando ainda não dominávamos as técnicas de domesticação animal. Mas será que esse domínio tornou as caçadas ultrapassadas? A atividade de caça de animais silvestres permanece até os dias atuais, transformando-se em uma atividade lucrativa. Além da carne utilizada na alimentação, a caça garante a manutenção do comércio de pele de animais para abastecer o mercado da moda, além da comercialização de marfim, chifres e ossos. No Brasil, a caça é proibida desde 67, mas a existência da lei não impede sua prática de forma ilegal. Em 69, por exemplo, quando a lei já existia, há 2 anos, mais de 8.000 onças pintadas foram caçadas. Em pouco mais de 60 anos, até a criação da lei, estima-se que foram abatidos mais de 13 milhões de mamíferos terrestres e 2 milhões de mamíferos aquáticos, como o peixe-boi, somente em nosso país. Em muitas regiões do mundo, a caça ilegal ainda persiste. Estudos liderados por ecologistas apontam que em áreas onde existem caçadores, a redução do número de aves é em média de 58%, enquanto a de mamíferos chega a 83%. É importante lembrar que esses números são apenas médias, já que existem lugares no mundo onde a redução de biodiversidade pode chegar a 90%, além da ocorrência de desaparecimento completo de diversas espécies, ou seja, espécies que estão extintas. Então aqui nós temos, tá, falando realmente dessa extinção. A diminuição de uma população de espécies animais pode causar grandes desequilíbrios aos ecossistemas, principalmente quando não existem outros animais que substituam suas funções, como é o caso dos mamíferos de grande porte. A extinção de animais não é um acontecimento recente. Em outros períodos, inclusive durante a pré-história, a caça excessiva resultou no desaparecimento de algumas espécies, como a ave elefante. Então, aqui, gente, a gente vai começar a falar dessa questão assim, de que a caça, na verdade, antigamente, ela não tinha uma quantidade de população tão grande, né? Então, assim, realmente não tinha essa questão tão excessiva, esse problema tão grande, tão constante de se ter, na verdade, a extinção de todos os tipos de animais, até porque não se tinha, na verdade, como é que se diz? Tanta gente, né? Só que a população em si, conforme foi tendo essa questão da sedentarização, a população em si foi crescendo, né? Então, assim, a gente viu que houve como se fosse uma explosão, né? Na verdade, demográfica. Houve um crescimento populacional muito grande, né? Então, assim, conforme isso foi crescendo, né? Então, assim, a gente consegue perceber que teve algumas consequências, né? Por conta disso, porque a caça, na verdade, aumentou. Conforme aumentou o número de população, aumentou o número, na verdade, de caça desse tipo de animal, tá? Então, assim, infelizmente, numa época, era bom, principalmente para essas pessoas que viviam realmente desse tipo de alimento, né, que era da caça. Só que esse crescimento excessivo da população fez esse crescimento dessa caça aumentar. Então, assim, realmente houve, né, e se tem, na verdade, esse grande problema aí com essa questão de se ter aumentado a extinção de vários tipos de animais. Né? Então, assim, a caça, na verdade, em alguns países, né, na maioria dos países, na verdade, ela acaba sendo ilegal, né? Então, assim, tem países que ainda, por mais que aqui, por exemplo, no Brasil, tem sido proibido, né, esse tipo de caça, na verdade, aqui ainda, infelizmente, acontece, mas não só aqui, como em outros países,
né? Então, assim, a gente vê que boa parte, né, houve redução tanto de espécies animais como as espécies vegetais aqui dentro do nosso país. Então, assim, aqui no Brasil, a gente vê, né, essa questão de se ter essa extinção. A gente vê, por exemplo, a arara azul, né, que é um tipo de animal, um tipo de ave que infelizmente estava sumindo, né, que se tem poucas e que na verdade acaba não sendo atribuída na verdade no meio natural dela, né? São aves que ficam presas num lugar para que não haja realmente a extinção total desse tipo de animal. Tem a ariranha, né, que também é conhecida como o lobo do rio, tá? Que ela pode ser encontrada aqui no Pantanal e na Amazônia, e ela também está ameaçada de extinção. Nós temos a baleia franca do sul também, tá? Que ela é encontrada no litoral brasileiro e ela vem sofrendo muito com a caça, né? E a pesca. Essa questão de se ter essas extinção, gente, desse tipo de animal, por exemplo, a maioria das pessoas às vezes compram, tipo, pega o jacaré, pega a cobra, pega ovelha, essas coisas acabam matando para usar o quê? O couro, a pele para fazer o quê? Bolsa, sapato, né, casacos, né? Então assim, infelizmente acaba sendo um tipo de extração, né? Na verdade, querendo ou não, animal, e do qual acabam sofrendo muito com essa questão realmente de se ter essa consequência dessa caça excessiva. A gente consegue ver nessa imagem aqui, ó, os caçadores realmente em cima. Tem até desenhos, né, que retratam essa questão do qual eles tentam alertar as pessoas para que não façam tanto essa caça, né? Que a caça, na verdade, ela é ilegal. Mas, infelizmente, a maioria dos países não acabam adquirindo isso, né? A maioria dos países fazem o quê? Continuam com esse tipo de caça, pensando realmente na situação financeira. Então, assim, esse desequilíbrio, né, dessa extinção, na verdade, dessa diminuição dessa espécie animal, ela acaba prejudicando bastante o nosso ecossistema, né? Então, assim, a gente vê que tem animais que têm algumas funções dentro da mata, né? Ou então dentro do oceano, que infelizmente vai ser extinto e que não tem outro animal que faça aquela mesma função que aquele outro animal, né? Então, assim, a caça excessiva em si, ela acabou resultando bastante nesse desaparecimento de algumas espécies, né? Aí aqui, ó, a gente consegue ver um tipo de espécie que está sendo, né, que sumiu aqui, que seria a extinção da ave elefante, né, ó. Humanos da pré-história podem ter sido os culpados pela extinção dos maiores pássaros que já habitaram o planeta Terra. Segundo um estudo publicado na revista Science Advances, a suspeita surgiu após pesquisadores identificarem marcas incomuns, como se fossem feitas de objetos pontiagudos nos ossos do apelidado pássaro-elefante. Os ossos antigos das aves extintas há 10 mil anos foram encontrados em 2009 no Rio de Natal, no centro-sul de Madagascar. O estudo revelou que as aves tinham aproximadamente 3 metros de altura e pesavam mais de meia tonelada. Nossa pesquisa demonstra que uma teoria de extinção diferente é necessária para entender a perda da biodiversidade que ocorreu na ilha. Os humanos parecem ter coexistido com pássaros elefantes e outras espécies extintas há mais de 9 mil anos, ressaltou o autor do estudo James Hansford na publicação. Então, eles acreditam que tem existido esse tipo de animal e que, infelizmente, desde a época da pré-história, já veio tendo esse tipo de extinção. Unidades de conservação. Pensando na preservação das áreas naturais e, consequentemente, da flora e da fauna silvestres, foram implantadas unidades de conservação, UC, ao longo do território brasileiro. Essas áreas têm administração e legislação específicas, com o intuito de garantir a manutenção da biodiversidade. As unidades são divididas entre as de proteção integral e de uso sustentável. Quando a unidade de conservação e de proteção integral não é permitido realizar coleta nem consumo dos recursos naturais da área. Apenas são permitidas as atividades que utilizam esses recursos de modo indireto, como ecoturismo e pesquisa.
Nas unidades de conservações de uso sustentável, os recursos podem ser utilizados desde que seja de maneira equilibrada, buscando a conservação da área. Então, tem essas unidades de conservação, tá, gente? No território aqui da gente, em outros territórios também, que foram construídas, né, que foram implantadas para tentar proteger tanto a fauna quanto a flora do nosso país, tá? Só que, infelizmente, não é 100% garantido, né? A gente consegue ver, por exemplo, que essas unidades de conservação, a gente vê essas queimadas que estão tendo no Pantanal, na floresta amazônica, então assim, precisa-se de um incentivo maior, né? Precisa de uma lei mais rigorosa em cima disso para que não haja, como que se diz, a desproteção, né? Na verdade, porque é uma quantidade de pessoas muito pequena que se tem em vista do tamanho da quantidade de prejuízos, na verdade, que algumas empresas, né, o homem, na verdade, anda causando pela natureza. Então, assim, a gente vê que tem essas unidades que são divididas em proteção integral e de uso sustentável. Então, são aquelas de proteção integral, que são aquelas que, na verdade, não pode, de jeito nenhum, tirar nada de lá, nem mesmo para pesquisa. E tem esse aqui que é o de uso sustentável, que são permitidas essas atividades para recursos de modo indireto, né, que a gente fala, que seriam atividades utilizadas de maneira equilibrada, né, e que são utilizadas, na verdade, para fontes de pesquisa, tá? Não quer dizer que eles vão lá e degradam o meio ambiente, não. Tira um pouquinho de alguma coisa lá realmente para fazer pesquisas que são necessárias. Então, tem a proteção integral, que não é permitido nem mesmo fazer pesquisas, tá? E tem essa de uso sustentável, do qual eles acabam utilizando realmente para fazer essas pesquisas, tá? Então, aqui a gente vê, ó, que a de proteção integral não é permitido realizar coleta nem consumo de recursos da área, tá? E a uso sustentável é utilizada somente para fazer pesquisas que são feitas normalmente por algumas universidades, tá? Então, tem aqui as criação de animais. É comum que atualmente os seres humanos convivam com animais dentro das próprias casas, estabelecendo uma relação de confiança e desfrutando de sua companhia, principalmente com mamíferos. Mas, para que essa relação seja possível nos dias atuais, os animais que antes eram selvagens passaram pelo processo de domesticação. Acredita-se que foi durante o período neolítico que se iniciou a relação entre seres humanos e animais, sem que fosse exclusivamente para alimentação. Como vimos no módulo 14, o cachorro foi o primeiro animal a ser domesticado, atraído pelas sobras de comidas disponíveis nos aglomerados populacionais que surgiram com a sedentarização. Em troca, o cachorro auxiliava os seres humanos nas caçadas e depois nos pastoreios dos rebanhos. Com a necessidade de estocar alimentos, os seres humanos domesticavam animais que pudessem fornecer, além de carne, outros produtos necessários para alimentação e atividades cotidianas, como leite, lã e couro. Animais de grande porte, como cavalos e bois, também auxiliavam no transporte de pessoas e mercadorias. Formaram-se assim os rebanhos. É comum pensarmos em criação de galinhas, bois e porcos, mas outros grupos de animais também são criados pelos seres humanos, como aves, lhamas, cabras, cavalos, peixes, abelhas e entre outros. Com o passar dos séculos, as técnicas de domesticação e criação de animais avançaram e novos recursos foram empregados para que a produção pecuária pudesse atender melhor às necessidades humanas. Dessa forma, foram desenvolvidos mecanismos que aceleraram a procriação dos animais, diminuíram a ocorrência de doenças e contribuíram para o melhoramento genético das espécies. Essas técnicas pertencem a uma área da ciência que conhecemos por engenharia genética. A partir das tecnologias desenvolvidas, é possível alterar artificialmente os genes dos animais, de forma que essas modificações sejam transmitidas aos seus descendentes, podendo ser realizada inclusive a clonagem. Então nós temos aqui a clonagem, tá? Eu já leio aqui com vocês. Bom, aqui nós temos a questão realmente dessa criação desses animais, tá, gente?
que lembra que eu falei para vocês lá no início que o homem, o primeiro animal que ele domesticou foi o cachorro, que antigamente o homem tinha medo, só que o homem começou a ver que os cachorros não atacavam eles, né? Na verdade, os cachorros iam atrás deles, até defendiam eles de alguns animais que tentavam atacar eles, né? E na verdade o cachorro, ele se alimentava daquelas sobras, na verdade, que o homem acabava deixando quando ele ia mudar de um lugar para o outro, tá? Então nós temos aqui essa questão realmente de se ter os primeiros animais que foram domesticados, que foram os cachorros, tá? Então assim, o homem começou a domesticar outros animais, né? Depois, no qual eles viram que auxiliavam eles, né? Nas caçadas, em algumas outras atividades. E o homem, ele começou a criar outros animais que não fosse somente a fonte de alimento deles, que seria da carne, né? O homem começou a criar outros animais, né, do qual tinha necessidade deles cotidianos, né? Eles precisavam de roupa, então eles criavam as ovelhas porque tiravam a lã, outros animais, na verdade, do qual eles retiravam o couro, tá? Então, assim, realmente a criação, a caça, na verdade, ela já começou desde essa criação, desde a domesticação dos animais, tá? Então, assim, começou a utilizar o cavalo, né, como transporte para eles, utilizavam a vaca, né, para retirar também o leite, utilizavam a galinha, não só a carne da galinha, mas também utilizavam os ovos, né? Então, teve outros animais que começaram a ser domesticados que o homem via que tinha outra função também, não somente a função, no caso do boi e da vaca, né, que se alimentavam da carne deles. Não, eles viram que esses outros animais poderiam servir também através de outros recursos, né, como fonte de alimentos para eles. Então, o homem, na verdade, ele foi se aperfeiçoando cada vez mais nessa questão dessa domesticação dos animais, né? Então, a gente vê que essa criação, na verdade, ela foi avançando, né? Então, assim, realmente a pecuária, ela foi evoluindo. O que antigamente a primeira domesticação era só os cachorros, depois foi o boi, a vaca, o porco, o homem, ele começou a criar um rebanho muito grande, né, desses tipos de animais. E como os animais não precisavam mais sair de um lugar para o outro em busca, na verdade, para procriar, porque o homem já estava criando ali, eles começaram a se procriar muito mais, né, porque estavam próximos ali um do outro, né. Então foi dessa forma que realmente a pecuária e o homem foi se desenvolvendo com o passar do tempo, tá? Daqui a gente vê, ó, que essas técnicas pertencem a uma área da ciência que conhecemos por engenharia genética. A partir das tecnologias desenvolvidas, é possível alterar artificialmente os genes dos animais de forma que essas domesticações sejam transmitidas aos seus descendentes, podendo ser realizada inclusive a clonagem, né, que é o processo pelo qual são produzidos clones, cópias genéticas de outro ser. Que eles falam que o primeiro bicho a ser clonado aqui foi a ovelha Dolly, né? Ó, Dolly foi o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula somática adulta, ou seja, ela é uma cópia perfeita e felpuda de outra ovelha. 3 mães contribuíram com o seu nascimento. Uma forneceu o ovócito, tá? Que é uma célula sexual feminina, que é produzida no ovário, e a outra os cromossomos, que foram inseridos no núcleo desse ovocito. A terceira foi a responsável pela gestação. No final de 2015, a China anunciou a construção do maior centro de clonagem animal do mundo, localizado na cidade de Tianjin, ao norte do país. Animais domésticos, cavalos de corrida e gado bovino serão produzidos no local através da técnica. Foram investidos 31 milhões de dólares nas instalações que poderão produzir até 10 mil embriões bovinos por ano, uma forma inusitada de suprir as necessidades alimentares do país continental. Grupos de defesa dos direitos dos animais se opõem à prática. A produção de quantidades industriais de bichos idênticos facilitaria a objetificação dos seres vivos e reforçaria a ideia de que são como máquinas a serviço do homem. A ineficiência do processo de clonagem pode ser degradante em 96. 277 embriões clonados foram implantados e só a Dolly sobreviveu. Ela morreu cedo, aos 7 anos, em 14 de fevereiro de 2003, com uma doença pulmonar grave. Eles falam até, né, da criação dessa ovelha. Muitas pessoas, né,
criticaram na época, porque falaram que se podia clonar um animal, poderia começar a clonar outras coisas, né? E isso fugiria, na verdade, da nossa realidade. Só que foi o único animalzinho, assim, até então, que sobreviveu, né? Mas precisou de genes de outros tipos de animais para que ela fosse clonada. Então, assim, não era viável, era muito dinheiro a ser gasto, né? E a gente consegue ver que esse animal, na verdade, ele não viveu muito tempo, né? Porque não foi a própria natureza que criou, foi o homem. Né? Então, assim, não tem todos os genes, na verdade, toda a saúde, na verdade, que um outro animal que talvez tivesse, não fosse clonado, né? Acaba não tendo a mesma saúde. Então, assim, não era viável esse tipo de pesquisa. Lógico que ainda tem pesquisas, tem estudos ainda tentando fazer outros tipos de clonagem, mas, assim, não é muito aceita pela população em si, tá bom? O Brasil tem participação importante no cenário mundial de carne bovina, ocupando, em 2018, o primeiro lugar nas exportações, tendo a China como principal destino. Outros países são proeminentes, criadores de bovinos como China, Estados Unidos e Índia, onde há sérias restrições ao consumo de carne bovina, mas se trata do maior produtor mundial de leite. Na América do Sul, Argentina e Uruguai também possuem um número relevante da cabeça de gado de alta qualidade, mas encontram dificuldades na disponibilidade de terreno para a produção. Quanto à produção suína, que corresponde ao maior consumo mundial, a China aparece como a maior produtora, enquanto o Brasil ocupa a quarta posição. O consumo de aves vem aumentando nos últimos anos e tende a superar o de suínos na década de 2020. Nesse setor, o Brasil aparece como o segundo maior produtor, atrás apenas dos Estados Unidos, e lidera a exportação. Então aqui nós temos, né, a participação desses países na produção de carne bovina, que o principal, que é onde a gente acaba fazendo a importação desse tipo de produto, a exportação, né, para a China, tá, que acaba sendo o seu principal destino. Não sei se vocês lembram que teve uma época que até a China ficou acusando o Brasil, se eu não me engano, de fazer carnes ruins, né, e mandarem para eles, tal. Mas mesmo assim, a China ainda assim continua sendo o maior consumidor do nosso principal alimento, que seria dessa carne bovina, tá? Aqui a gente consegue ver que da carne suína, né, que seriam dos porcos, o maior consumidor mundial seria a China, tá? E também como a maior produtora. E tem aqui o consumo de aves também, que veio aumentando bastante, tá? Tanto a de aves como os de suínos, tá? E nesse setor o Brasil ele acaba aparecendo como o segundo maior produtor e fica atrás apenas dos Estados Unidos, tá? Que acaba sendo o maior exportador desse tipo de alimento. A gente consegue ver aqui, ó, qual que é o principal quantidade de carne consumida por ano, tá? A principal aqui a gente consegue ver que são a dos porcos. Depois a gente consegue ver que é a ovina, tá? A caprina e por último aqui a gente consegue ver que acaba sendo a bovina, tá? Porque não é em todo lugar que se tem a criação desse tipo de animal. Pessoal, essa atividade aqui vai ser aquela mesma coisa, tá? Vou fazer depois com vocês e a gente faz a correção. Formas de produção pecuária. Estudamos que a partir das técnicas de domesticação dos animais, foi possível o desenvolvimento da pecuária. Entretanto, existem várias formas de criação de animais, incluindo práticas nômades, sem que seja necessário o estabelecimento de um local fixo. Na forma de criação conhecida como pastoreio nômade, os rebanhos mudam constantemente de lugar, em busca de água e pastagem. É uma prática que envolve produção baixa, normalmente apenas para a sobrevivência de população envolvida, que utiliza principalmente o leite. Os povos beduínos localizados no Oriente Médio praticam o pastoreio nômade, já que precisam se adaptar às condições de clima desértico com escassez de água e solos desfavoráveis para a pastagem. Existem diferentes povos beduínos que, somados, representam cerca de 10% de toda a população do Oriente Médio. E uma das características que diferenciam esses povos é justamente o tipo de criação animal.
Outra prática que está associada à migração é a pecuária transhumante. Nesse tipo de criação, bastante antiga nas regiões montanhosas da Europa, o rebanho é levado para outras áreas em determinadas épocas do ano, em razão das condições naturais, retornando-se para a região de origem alguns meses depois. Geralmente, o rebanho e os pastores permanecem em áreas menos elevadas do relevo durante o inverno, onde a temperatura tende a ser mais elevada. No verão, voltam às altitudes em busca de temperaturas amenas e das pastagens, que são irrigadas pela água formada pelo derretimento de neve das altas montanhas. No Brasil e na maior parte do mundo prevalece a pecuária sedentária, ou seja, aquela que se estabelece em um local fixo, onde podemos classificá-la de acordo com suas características de produção, diferenciando-a entre a pecuária de corte, destinada ao abate e ao consumo da carne, e leiteira, ligada à produção de leite e derivados. Os dois tipos de produção podem ser realizados de forma extensiva ou intensiva, como veremos a seguir. Então aqui, gente, a gente tem esses tipos aqui de pecuária. Nós já vimos essa pecuária nômade, né? Então nós temos as três principais. A pecuária nômade é aquela do qual eles mudam constantemente de um lugar para o outro, junto com os rebanhos dos animais que são criados por esses homens, né? Dependendo da estação do ano, dependendo da seca ou do inverno muito rigoroso, eles acabam indo para outros lugares em busca de novos alimentos e de novas fontes, né? Então a gente acaba chamando isso no caso de pecuária nômade, né? Que seria o homem que acaba migrando de um lugar para o outro com os seus rebanhos. Aqui nós temos a outra pecuária, que seria a transhumante. A transhumante ela é um pouco parecida com a nômade, mas um pouco diferente. Por quê? Essa pecuária transhumante ela é muito encontrada nos países da Europa, igual eles falam aqui, principalmente em regiões montanhosas. É um tipo de pecuária que o que acontece? Quando se está no período de inverno rigoroso, normalmente esses animais eles vivem nas montanhas. Quando se está naquele inverno rigoroso, eles descem e vão para a parte mais baixa, mais aquecida, onde não se tem neves, né? E do qual eles se alimentam daquela vegetação que se está ali embaixo. Por quê? Está mais quente embaixo. Quando, na verdade, nas partes montanhosas começa a chegar o verão, que tem o derretimento dessa neve, esses animais e esse pequeno grupo de população acaba subindo novamente para as montanhas e se alimentando da vegetação em si, que acabou florescendo novamente depois desse período de inverno rigoroso. Tá? Então, a pecuária transhumante, ela é parecida com a nômade, a diferença é que eles não migram de um lugar para o outro. Seria de quando se está frio, com frio rigoroso, eles descem a montanha e vão para a parte mais baixa, onde não se tem neve, tá? Para se aquecer e se alimentar daquela vegetação que não está coberta por neve. Quando começa a derreter a neve, que começa a vir o verão nas partes montanhosas, eles voltam novamente para o alto da montanha e se alimentam daquela vegetação que estava ali, que acaba florescendo depois desse clima gelado, tá? Desse tempo, na verdade, que estava ali realmente congelando, que estava sendo tampado, na verdade, o solo, realmente por conta da neve, tá? Então tem essa diferença aí da transhumante e da pecuária nômade, tá? O nômade, na verdade, ele vai de um lugar para o outro, e essa pecuária que é transhumante, ele sobe a montanha quando se está no verão, durante o inverno ele desce a montanha, tá? Temos a pecuária sedentária, tá? Que é a maioria desse tipo de pecuária, depois que eles descobriram como criar realmente os animais, né, e fazer sua própria vegetação, o homem começou a se fixar em um lugar. Então a gente chama de pecuária sedentária, tá? Que é aquela que estabelece um local fixo, tá bom? E aqui a gente consegue ver os dois tipos de produção que podem ser encontradas nessa pecuária sedentária, que seria essa extensiva e a intensiva, que eu já explico para vocês o que seria a diferença de cada uma delas. Aqui, ó, nós temos a pecuária extensiva e a intensiva. Guardem bem isso, tá? A pecuária extensiva é realizada em grandes áreas destinadas à pastagem com os animais criados soltos. Essa prática envolve baixo emprego de tecnologia.
já que o gado não recebe cuidados especiais, como a preocupação com uma alimentação de qualidade. No Brasil, a pecuária extensiva é predominante. Essa forma de produção está associada a diversos impactos ambientais, como a retirada de cobertura vegetal, principalmente por meio de queimadas que causam poluição atmosférica e retiram nutrientes do solo. A pastagem dos animais também provoca compactação do solo, que dificulta a infiltração de água e aumenta o escoamento superficial, o que pode provocar erosão. A pecuária intensiva. Os animais são criados em áreas restritas e alimentados à base de rações especiais. Nessa prática são utilizados equipamentos de alta tecnologia e o gado recebe tratamento com medicamentos para melhorar e aumentar a produção de carne. Essa forma de criação de animais é praticada geralmente em países desenvolvidos, em que geralmente há restrição de espaço para a criação. Os impactos ambientais associados a esse tipo de criação envolvem a poluição do ar e da água, além daqueles relacionados à produção de cereais para alimentação do rebanho, como o uso de fertilizantes nas plantações. Então, qual que é a diferença dessa pecuária extensiva e da intensiva? A pecuária extensiva, ela acaba sendo um tipo de pecuária do qual o gado, ele acaba vivendo solto no pasto, né, no campo. Ele não tem uma tecnologia dentro do campo, no caso, não tem o veterinário que acompanha a saúde desse tipo de animal, ele não come uma ração adequada da melhor qualidade, ele come o que se tem ali na pastagem, tá? E não se tem essa tecnologia inserida dentro do campo. Isso seria a pecuária extensiva, tá? Que é um tipo de pecuária do qual não se tem tecnologia e os animais não são criados, na verdade, com melhor alimentação, com veterinários que ficam em cima cuidando realmente da saúde deles. A intensiva é totalmente diferente. Ela é um tipo de pecuária. A intensiva, tá, gente? É um tipo de pecuária do qual se tem a tecnologia inserida dentro do campo, que na verdade são principalmente encontradas em países que são desenvolvidos, né, Estados Unidos, Canadá e assim por diante, do qual não se tem um espaço amplo, como por exemplo no Brasil, do qual eles possam fazer esse tipo de criação. Então o que eles fazem? Eles têm lá a pastagem, tem o campo, só que às vezes o lugar acaba sendo muito frio. Então assim, se deixa o animal solto, né, como na pecuária extensiva, que não se tem tecnologia, o animal acaba morrendo. Então a intensiva, na verdade, eles têm até cabanas, como se fossem as casas, na verdade, dos animais, que quando se tem aqueles invernos rigorosos, eles colocam os animais lá dentro, né? Tem toda a criação bonitinha, tem o veterinário que fica em cima, se tem, na verdade, uma alimentação adequada, tá? Então, assim, a intensiva, ela tem tecnologia, né? Acaba sendo melhor, tem melhores investimentos. A extensiva, ela é uma pecuária pobre, do qual não se tem tecnologia e não se tem tantos investimentos dentro do campo, tá? Tecnologia empregada na pecuária. Desde o início da criação animal para a comercialização, muitas transformações aconteceram para aumentar e melhorar a produção, visando mais lucro. Se antes o gado precisava percorrer longos caminhos a pé, por exemplo, o transporte por meio de caminhões entre a fazenda e o abate trouxe uma mudança significativa. Com o aprimoramento das técnicas e o desenvolvimento de tecnologias empregadas no campo, surgiram muitos avanços em relação ao manejo e à evolução do rebanho, assim como o controle de qualidade ao armazenamento de carne. Hoje é possível selecionar raças que consumam menos ração e ganhem peso mais rapidamente, bem como realizar a inseminação artificial e melhoramento genético, por meio da tecnologia. Também é cada vez mais comum a utilização de softwares que auxiliam na gestão da fazenda, tornando possível acompanhar a evolução do gado ao longo de cada fase do seu desenvolvimento. Então, assim, a gente tem essa criação desses animais, né, que acabam sendo utilizados muito para comércio, né? E essa transformação, ela acabou aumentando e melhorando, no caso, a produção desse tipo de alimento, da carne, né? Então, assim, realmente pensando no lucro, né? Então, assim, o gado antigamente, ele fala, precisava percorrer longo caminho a pé para se alimentar. Agora não, né? Tem a questão do gado estar ali parado, né? E que, na verdade, o homem acaba alimentando ele, né? Então, aqui a gente vê, ó,
precisava percorrer longos caminhos a pé, por exemplo, o transporte por meio de caminhões entre fazenda e o abate trouxe mudança significativa, né? Então, assim, não precisa mais o animal ficar indo de um lugar para o outro, né, para tentar se alimentar. Não, o próprio homem vai lá e consegue fazer, tem um alimento que o homem vai lá e consegue dar para o próprio animal, tá? Então, assim, essa tecnologia, na verdade, ela acabou surgindo, né, tendo bastante avanço em relação a isso, evoluiu bastante a criação desses rebanhos de animais, tá? Então, assim, houve um controle, né, da qualidade realmente da carne do animal, que ele se ficava andando de um lado para o outro, né? Tudo isso influenciava com que a carne não ficasse tão boa. Então, assim, agora a gente consegue ter um alimento às vezes um pouco mais sadio, nem sempre, né? Porque às vezes acabam colocando remédio para que o animal cresça mais rápido, né? Mas assim, em alguns lugares a gente percebe que se tem a criação desses animais, a gente consegue se alimentar de carnes com mais, como que se diz, com mais qualidade, né? Então, assim, realmente evoluiu muito essa questão da pecuária. Atividade 2 e o teste. Essas atividades, gente, eu vou pedir para vocês estarem fazendo também, tá? Vou passar o gabarito para vocês depois, como a gente sempre faz, tá? E vou pedir para vocês fazerem no plural. Bom, eu vou encerrar aqui, tá? Peço mais uma vez que vocês façam a anotação. Caso vocês tenham dúvida daquilo do que foi explicado aqui, anotem, gente, por favor, não fiquem com vergonha. Não fiquem com preguiça, peço que assistam e façam anotação daquilo que vocês ficaram com dúvida, tá? Na hora da prova pode estar tirando dúvida, eu tento ajudar vocês de alguma forma, tá bom? Mas eu peço muito que vocês acabem assistindo a aula e façam as atividades, ok? Beijinhos e até a próxima.